Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências. E a gente vai estar dando continuidade no conteúdo sobre biomas. A gente veio falando sobre biomas já tem um tempo, né? A gente viu no geralzão, ontem na aula passada a gente viu sobre os ecossistemas aquáticos e hoje a gente vai falar sobre um bioma muito importante, né? Que é o bioma da Amazônia. Então, eu peço que vocês coloquem na página de vocês, na página 9, 10 e 11 do livro didático, coloquem a data de hoje, dia 27/5/2020, aula de ciências, videoaula, tá? E a gente vai falar hoje sobre sobre o bioma da Amazônia. Vamos lá. Bioma brasileiro. Bom, o Brasil, ele é rico em biodiversidade e tem inúmeros biomas. Podem ser de dois tipos, continentais, na área dos continentes, e pode ser costeiros também, na extensa costa litorânea brasileira. Bom, os continentais, a maior parte da biodiversidade está nele, são eles Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Costeiros, na extensa costa litorânea brasileira, são eles manguezais, dunas, costões rochosos, ilhas, restingas, recife de corais, baías, praias e falésias. Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre a Amazônia. Vamos lá. A Amazônia, ela tem 49,9% de tamanho. Aí temos ali o Pantanal, que é o menor, que é 1,76%. O Pampa, que é 2,6%, Caatinga, que é 9,92%, Mata Atlântica, 13,4%, Cerrado, 23,92%. Então, o primeiro aqui, o que tem maior espaço de bioma aqui no Brasil, é a Amazônia. Em segundo lugar, no caso aqui, é o Cerrado. Terceiro lugar, Mata Atlântica. Quarto lugar, Caatinga. Depois vem o Pampa e o Pantanal. Então a Amazônia, ela tem essa importância toda, assim, não desfavorecendo os outros, mas é porque ela tem uma área maior, tá? A Amazônia é o maior bioma brasileiro, é onde está a maior parte da floresta amazônica, que a floresta amazônica ela não está somente no Brasil. E essa floresta é a maior floresta tropical do mundo. Bom, característica, grande quantidade de rios, inclusive o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, está nesse bioma. Ela tem alta umidade, né, do ar, solo raso, pobre em nutrientes. Bom, 10% das plantas do mundo em 3,7 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. Tem diversos tipos de ecossistemas associados, diferentes tamanhos de árvores, formando estratos. A gente vai ver na próxima foto o que é isso. Poucas plantas rasteiras. Por quê? Porque as plantas maiores acabam aquela competição sobre a luz solar, então ela acaba fazendo uma maior parte de sombra. Então as rasteiras não tem muito espaço, né? Não consegue pegar a luz solar. Então por isso que existe poucas plantas ali, né? Na Amazônia. Aqui é os estratos que eu falei para vocês, os estratos, né, superiores, médio e inferiores, né, quando é o tamanho assim das árvores, né, formando os estratos. Bom, ela tem grande diversidade de animais e de plantas também. Muitas aves, incluindo papagaios e araras, primatas, né, como o macaco-aranha, roedores, bichos preguiças, onças pintadas, ariranhas, jacarés, sapos e insetos. Em seus rios existe a maior diversidade de peixes do mundo. Então a Amazônia ela é muito rica, né, em biodiversidade, tanto de plantas como de animais, tanto nos rios como na parte continental, na parte em solo. Bom, só que a Amazônia ela está sofrendo algumas ameaças. Pelo quê? Pelo desmatamento, né? Muitas pessoas tiram ali as suas árvores para venda ilegal de madeira, queimada pelo espaçamento também, construção de usinas hidrelétricas, porque
diz que é mais viável para produzir energia, né? Acredita-se nisso. E por isso que acontece essa degradação, esse impacto ambiental da hidrelétrica, porque acaba fazendo um reservatório muito grande, alagamento, acaba perdendo o espaço desse bioma, vai acabar alagando e perdendo espécies, animais e vegetais. Aqui nós temos a onça pintada, os exemplos, né? Alguns, não dá para trazer todas as espécies, porque nem daria tempo de falar de todos. Mas temos aqui a onça pintada, própria da região também. Temos aqui a arara canindé. O próximo. A mariposa atlas, né? Olha, o nome dela tem tudo a ver com a aparência dela, parece um atlas do corpo humano. Também encontrada aqui na Amazônia. Jararaca cinza. Sapos venenosos, né? Olha, gente, uma dica: quando um ser vivo tiver uma coloração bem cheguei, significa que provavelmente ele tem algum tipo de veneno. Esse aqui é o caso desse sapo. Então, se você vê ele por aí, não tente chegar perto dele porque ele é venenoso. A exemplo disso, temos a cobra coral também, né? Que todo mundo sabe que ela é venenosa, só aquela cor dela já diz. Temos a cobra cigarra, que é um inseto também da região da Amazônia. E é isso, alguns exemplos de espécies. Falamos um pouco da Amazônia. Na próxima aula a gente vai falar sobre outro tipo de bioma brasileiro. Falou? Um abraço a todos. Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos dar início aí a mais uma aula de história, agora com um conteúdo novo. Vamos aí falar sobre o continente africano, conhecer um pouquinho do continente africano. Hoje, 27/5/2020, não esqueçam hein, de colocar aí no livro de vocês, no caderno de vocês, a data certinha. Vamos conhecer um pouco sobre as características do continente africano. Vamos lá. A África, ela é um continente de grande riqueza natural, cultural e histórica. A gente sabe muito aí sobre algumas das características do continente africano. Vamos aí conhecer um pouquinho mais. É o terceiro maior continente do mundo. Diversidade é a palavra que podemos definir o continente africano. Vegetações como savana, planaltos, planícies e áreas desérticas também são características aí do continente africano. O deserto do Saara, ela é uma das principais regiões mais quentes aí e o terceiro maior deserto do planeta. Tem cerca de 9,4 milhões de quilômetros de extensão e atravessa vários países africanos do norte do continente. Olha só, Monte Kilimanjaro, ponto mais alto do continente. Ele é o ponto mais alto do continente africano aí. Ele está caracterizando também a maioria dos grupos africanos, né, não deixou registros e escritos sobre a sua história. Os povos da África subsaariana tinham o quê? Sua própria maneira de transmitir a história e a cultura da tradição da África para as gerações mais novas. O que ele está querendo caracterizar aí? Ele está falando o seguinte, que o continente africano tem suas características próprias, ou seja, tem a sua própria cultura, tem a sua própria diversidade de pessoas. E essa diversidade cultural, social, ela é passada por gerações, ela é passada através das pessoas, certo? No livro de vocês, ele está pontuando o seguinte, na página 3, uma África com muitas histórias. Eu vou fazer uma observaçãozinha aqui para vocês. Lá no último parágrafo, ele está dizendo o seguinte,
é na África que está o maior rio do mundo, o Nilo, cuja importância você conheceu quando estudou sobre o Egito e o reino de Kush. Então, a gente viu essas características aí. O que eu quero pontuar aí para vocês? Que ele está falando que é na África que está o maior rio do mundo. Vamos lá fazer uma correção aqui nesse livro. O rio, né, o rio Nilo, ele até 2007 era considerado o maior rio do mundo, até 2007, com cerca aí de 6.852 quilômetros. O que aconteceu? Alguns pesquisadores, cientistas e exploradores descobriram que o rio Amazonas, ele tem a maior extensão, com cerca de 6.868 quilômetros aí de extensão, diversidade de animais, de plantas, né? Toda a sua vegetação. Então, fazendo aí a correção no livro, que ele fala que é na África que está o maior rio do mundo. Então, até 2007 ele era considerado, certo? Mas atualmente ele não é o maior rio do mundo, é o rio Amazonas. Então, foi feita essa correção aí no livro de vocês. Coloquem aí embaixo, né, a extensão dele, 6.852, o rio Nilo, até 2007, atualmente é o rio Amazonas, certinho? Então, feita essa correçãozinha aí, seguindo ao nosso conteúdo. Vamos lá. Em relação aí os povos da África, a sociedade também, falando que eles tinham tem a sua própria cultura. Observe aí no mapa, no slide de vocês, no livro de vocês também, ele vai dividir a África do Norte e a África subsaariana. A África subsaariana tem a sua diversidade cultural, diversidade climática, também vegetação, em relação à África do Norte. Por que ela é considerada aí diferente, né? Porque na África subsaariana está concentrada a maior parte da população. Tem aí a questão dos problemas relacionados às doenças, relacionadas às questões econômicas, diferentemente da África do Norte. Então, nas próximas aulas, a gente vai conhecer um pouquinho aí das características da África subsaariana, certinho? Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. E aí galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje a gente finaliza o capítulo 2, tá? Por que eu deixei tudo para hoje, para finalizar tudo hoje? Porque a gente vai dar uma revisadinha em alguns animais em extinção. Então eu trouxe aqui a abertura do capítulo para vocês darem uma olhadinha nesses bichinhos. Então, vamos lá? Elephant, tiger, red panda, bear, gorilla, lion, tamarin, leopard e dog. No caso aqui é o wild dog, que é o cão selvagem, tá bom? Então, nada de novo até agora, né? Mas, como estávamos estudando sobre os animais em extinção, animais selvagens, em alguns casos aí, aliás, são animais selvagens e em alguns casos são também animais em extinção, tá bom? E tinha algumas atividades que eu deixei de fazer nas aulas passadas porque a gente precisava estudar um pouquinho mais sobre esses animais para que conseguisse produzir alguma coisa. Produzir o quê? No caso, não é nenhuma redação, não é um texto extenso, não. Ele inicia lá na página 20 com esse exercício 4, que diz assim: Think about the last time you went to the zoo and complete the chart about what you did or saw there. Então você vai pensar a última vez que você foi a um zoológico para completar essas linhas aqui, para falar sobre coisas que você fez ou que você viu lá no zoológico. E ele ainda diz assim: If you have never been to a zoo,
create a fictitious situation. Então, se você nunca esteve em um zoológico, você vai criar uma situação fictícia. Não tem problema mentir agora, então vamos utilizar a nossa criatividade, tá bom? A primeira linha, você vai colocar um nome aí, nome do zoológico. Se você foi em um que existe, você vai colocar o nome. Agora, se você não foi, você vai criar um nome. Pessoas que você viu ou que foi com você. No caso, você pode colocar. Normalmente vocês não vão sós, vocês vão acompanhados de familiares ou amigos. Então coloque o nome dessas pessoas. Os animais, lógico que se for em zoológico você viu muitos e muitos e muitos. Então coloque aqueles que você lembra e aqueles que você viu aqui no livro de inglês que foi estudado no capítulo 2. E a comida que você comeu lá, o que tinha à disposição? Tinha lanchonete? Você levou de casa? O que foi que você comeu? Ok? Se você não comeu, repito, vamos usar a criatividade e utilizar aí para preencher a última linha. Tá bom? Eu espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou, coloca aí anotadinho de lápis e traz para mim quando a gente tiver a oportunidade. Também tinha um exercício na página 25 que diz assim: write about a visit to the zoo. Use the information from the chart you completed on page 20 and a structure similar to Harry. Esse nome aqui, gente, acho que é do indiano, do texto da página 19. Lembra que eu falei desse texto com vocês? Então, if you've never been to a zoo, use the map from Pretty Zoo in the previous page to imagine a visit and describe how it was. Então, gente, se você nunca foi no zoológico, você vai usar o mapa que tinha lá disposto nessa página para imaginar aí uma possível visita nesse lugar. Então, o que você vai fazer? Organizar o seu texto em parágrafos. Ponto. Não é difícil, tá bom? Olha o tanto de linhas que tem, não é difícil. Então, vamos lá. Por exemplo, no parágrafo 1, você vai mencionar o zoológico. Quando essa visita aconteceu? Eu trouxe aqui exemplo para vocês. Vocês podem começar o texto dessa forma aqui. I went to the zoo in my vacation, nas minhas férias. It was in January 2019, né? Ou 2019. My mother was with me. Então eu disse quando que eu fui, coloquei aqui o mês e ainda disse quem foi comigo, ok? Parágrafo 2, você vai incluir o que? As informações sobre os animais que você viu. Outro exemplo aqui, ó. I saw lions, tiger, giraffe and monkeys. Ele também diz assim, para você colocar o que você comeu no parágrafo 2, ó. Write a paragraph about what you ate. E aqui eu coloquei we ate popcorn in the cafeteria, na lanchonete, tá bom? Dei só um exemplo. E por último, você vai descrever como que você se sentiu nessa experiência, nessa visita que você fez. Ó, when was about 5 p.m. we were going back to the hotel. I feel so excited with this experience. Então eu coloquei aqui que era por volta de 5 horas, quando nós já estávamos voltando para o hotel. Eu estava me sentindo assim, excited, é como se fosse muito mais que feliz com essa experiência, com essa visita que eu fiz. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, vocês podem utilizar aí ferramentas para ajudar vocês, palavras desconhecidas que você não sabe como é que escreve em inglês, você pode utilizar o dicionário, vai no tradutor. Importante que você siga esses passos, iniciando falando o nome do lugar, quando foi que você foi, quem estava com você. Segundo parágrafo, segunda frasezinha, você vai colocar os bichos que você viu, o que você comeu, como é que foi aquela visita. E por último, como que você se sentiu nessa experiência. Ponto. Não é difícil fazer isso. Se fosse em português, ó, vocês faziam rapidinho. Então, em inglês também não é difícil, tá bom? Se sentir dificuldade, deixa anotadinho, porque eu quero escutar isso de vocês. Eu não tenho como saber agora nesse exato momento, mas vocês anotando e falando para mim mais tarde, outro dia, eu posso tirar as dúvidas de vocês. Também tinha aí a página I'm sorry, é já no finalzinho, a página 34.
Esse exercício, ele diz assim: How many names of endangered animals can you write using the letters from the words below? Então eu tenho aqui endangered animals e vocês podem colocar o nome desses animais que estudamos, tá bom? Não precisa iniciar com essas letras, você pode pegar e começar aqui, e essa letra está no meio do nome do bicho, sem problema nenhum. Importante que você consiga preencher isso daqui tudo. Ah, teacher, eu não consegui colocar em todas as letrinhas aí, ficou faltando. No problem, é o máximo que você conseguir, beleza? E aí a gente tem também o exercício 7, tá bom? O exercício 7 da mesma página, que ele vem falar assim: Choose two animals from exercise 6, do some research and write a few facts about them. Use the following text about the koala as a model to help you. Então você vai escolher dois animais que você conseguiu colocar o nome deles lá no exercício 6 em cima. Escolhe dois, pesquise sobre esses dois e você vai colocar alguns fatos sobre eles, tá bom? E ele deu um exemplo aqui do koala para vocês conseguirem fazer. É muito fácil, é só prestar atenção, olha só. Ele inicia falando: The koala is on average 60 centimeters. Então você vai pesquisar, escolher o bicho, vai substituir a palavra koala pelo nome desse bicho e colocar em centímetros a altura que ele pode crescer, centímetros tall, and weighs about. Aqui você vai pesquisar sobre quanto que ele pesa e vai substituir, né? Possivelmente vai ser outros quilos aí, o animal que você escolher, você vai substituir aqui. Continuando, it lives around. Agora, quantos anos o koala pode viver? De 12 até 15 anos. Então, o animal que você escolher, você também vai pesquisar essa informação. Vai reescrever toda essa frase substituindo apenas a parte aqui que fala 12 e 15 ali, tá bom? Continuando, it eats eucalyptus leaves. Então aqui está falando do que ele se alimenta. Você vai utilizar essa mesma frase, só vai modificar aqui. E como ele falou de uma árvore, ele fala from different trees species. Então, de árvores de diferentes espécies. Então, essa parte aqui é desnecessária para você que vai escolher outro animal, ok? Continuando. There are fewer than. Aqui eu tenho, ó, quantos koalas eu tenho no mundo hoje. Então, se é um animal em extinção, você vai pesquisar aí quantos animais tem dessa espécie no mundo. Possivelmente você vai escrever a mesma frase, substituindo apenas esse numeral e o nome da espécie do animal que você escolheu. O livro pede 2 animais e ele dá mais linhas do que 3. Então, eu já dei as instruções para vocês, espero que vocês consigam fazer. E não era só isso a aula de hoje. Na verdade, a aula de hoje é para começar a dar uma introdução no capítulo 3, que aí inicia até a contagem das páginas novamente, página 2. Na página 2, o livro de vocês, ele traz essas imagens aqui. E o capítulo 3 se chama Friendship, ok? Observando essas imagens, a gente pode ver algumas palavrinhas ali, como love, you and I. São casais? Dá para dizer que são casais? Não. Então a palavra love, que é amor, não está ligada, romantizada apenas para casais. A gente também tem o amor de mãe e filho, de pai e filho, de animais, né, os pets com as pessoas, com os tutores. E assim também a gente tem os friends. A gente também sente amor pelos nossos amigos. E aí, galera, vocês têm friends assim? Vocês tiram fotos assim com a galera? Eu acho que sim, né? Vocês que estão ligados nas redes sociais devem postar. E até tem algumas molduras aí, alguns Photoshops que tem algumas palavrinhas em inglês. Eu acho bacana trabalhar um pouquinho desse vocabulário com vocês. Mas falando também sobre friendship, a gente tem aqui algumas frases. Vocês sabem que tipo de frases são essas? Onde a gente consegue encontrá-las e para quem elas foram feitas? Eu vou dar uma lida para vocês e espero que vocês possam estar pesquisando um pouco sobre elas, tá bom? Então vamos lá. Books and friends should be few but good. Esse primeiro. Life without friend is not worth living. Tell me who's your friend.
And I will tell you who you are. Friendship doubles our joy and divides our grief. Grief, no caso. Eu espero que vocês deem uma pesquisada sobre isso, porque eu vou trazer perguntas e questionamentos na nossa próxima aula. Como eu disse, hoje finalizando o capítulo 2, dando uma introdução no capítulo 3. A gente se vê então na nossa próxima aula. Goodbye!